Bom dia. Recuperamos hoje, então, nosso tema da onde paramos ontem. Ontem vamos fazer, assim, um breve recapitulação para lembrar os principais temas que nós tratamos. Então, nós estamos falando dos beneficiários da Previdência Social. Ontem nós falamos dos segurados e hoje nós vamos falar dos dependentes. Ontem nós começamos falando que nós temos dois grandes grupos e fizemos a divisão desses dois grandes grupos. Eles se dividem em facultativos e obrigatórios. Nós vimos que os obrigatórios, eles sofrem uma subdivisão. Essa subdivisão, ela não é a mesma, ela já teve algumas alterações na legislação. Então, essa subdivisão, ela já foi de 5 categorias na LOPS, teve 7 categorias na redação original da 8.212 e da 8.213, e agora, na nova redação, que é a redação atual que nos interessa, é uma subdivisão em 5 categorias. Então, nós temos lá o segurado obrigatório dividido em 5 categorias. Nós vimos a primeira categoria, é o empregado. Essa primeira categoria ela vai se dividir em residentes no Brasil e residentes que trabalham no Brasil ou que trabalham no exterior. Vimos também a segunda categoria, que é do empregado doméstico. A terceira categoria, a maior delas, inclusive, que nós vimos vários exemplos, que é do contribuinte individual. Vimos a quarta categoria, que é o trabalhador avulso, que nós conversamos aqui, que é um trabalhador que na prática é difícil a gente encontrar, que é uma situação bem específica em que ele tem um órgão gestor de mão de obra. Na prática, existe um limiar muito tênue entre aquele que é o trabalhador avulso e que acaba sendo o contribuinte individual. Então, a gente tem uma certa dificuldade mesmo de categorizar esse segurado na prática, no dia a dia da advocacia previdenciária ou no dia a dia mesmo do direito administrativo previdenciário em sede de agência e de recursos. E aí nós vimos o quinto dessa divisão, que é o segurado especial. Que aí eu falei para vocês que o segurado especial também comporta um conjunto lá de características bem próprias dele, e que essas características também vocês vão sentir algumas dificuldades ao longo do tempo para identificá-los. Por quê? Porque muitas vezes aquele que trabalha no âmbito rural pode ser também contribuinte individual. Então, existe ali um limiar bem suave em algumas situações na hora de conseguir encaixar essa pessoa, enquadrar ela como segurado especial. Mas daí nós também vimos uma série de requisitos ali que são necessários para a gente caracterizar ele e uma série de requisitos que não descaracterizam esse enquadramento dele. Embora uma tendência que a gente verifica do INSS e do INSS e do Poder Judiciário, muitas vezes, em querer tirar ele desse enquadramento pelo uso do maquinário, pelo uso eventual de alguma mão de obra. Nós vimos tudo isso ontem. Terminando esse segurado obrigatório, nós entramos no segurado facultativo. E aí nós já tínhamos comentado desde o início da aula que esse segurado facultativo é aquele que tem um ato de vontade, ele escolhe fazer parte do sistema. Diferente daqueles que são obrigados compulsoriamente, o segurado facultativo, ele vai escolher. Ele vai escolher por quê? Porque ele quer se precaver. Ele vai fazer parte desse sistema por uma precaução e não por uma obrigatoriedade. Nós vimos alguns exemplos ontem, começando nossos slides. Eu vou voltar aqui só para a gente lembrar, que é um exemplo: dona de casa, o estudante, o brasileiro que acompanha o cônjuge no exterior, aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência, por exemplo, o desempregado. Ele estava trabalhando, ele estava dentro do sistema, ele fica desempregado, mas ele não quer perder a qualidade dele. Então, ele vai fazer o recolhimento dele até que ele encontre um novo emprego. Um dos casos que cai muito em concurso aqui é o síndico, tá? Por quê? Porque o síndico, vocês podem ver que nós também citamos ele no contribuinte individual. Então, quando a gente vai ver muitas provas de concurso, eles citam o síndico. Porque qual que é a diferença do síndico para ele estar no contribuinte individual ou para ele estar no facultativo? É a remuneração, exatamente. Então, o que acontece? Eles colocam justamente para ser uma pegadinha, porque você vai lembrar que você viu o síndico como contribuinte facultativo e viu como contribuinte individual. A diferença sempre vai ser aquele que aufere renda. Aquele que aufere renda vai estar naquela primeira categoria que nós vimos, segurado obrigatório, dentro de uma daquelas 5 subdivisões.
enquanto que o facultativo é aquele que não ofere renda. Vimos uns outros exemplos do bolsista, do estagiário, né? Do presidiário que não exerce atividade remunerada ou que não está participando daquelas atividades que são intermediadas pela organização carcerária. E aí eu falei para vocês que temos duas observações importantes do segurado facultativo. Essas duas observações, que eu digo que são duas vedações, na verdade, elas também caem muito em concurso público. Então, além daqueles que vão atuar na área previdenciária, mas para aqueles que vão fazer concurso, é importante a gente saber. Por quê? Porque há uma vedação em dois casos muito específicos na legislação. Primeira vedação: não é permitida a filiação ao regime geral da Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio da Previdência Social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. A partir de 15 de maio de 2003, encontra-se vedada a filiação como facultativo do servidor público efetivo civil da União, de suas respectivas autarquias ou fundações, participantes de regime próprio, inclusive na hipótese de afastamento sem vencimentos. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que ele não pode participar de regime próprio, a não ser antes de 2003, quando ele tivesse afastado sem vencimento. E a partir de 2003, nem que ele esteja afastado sem vencimentos. Ou seja, de 2003 para cá é totalmente vedado. Não pode. Essa é a primeira vedação, muito semelhante, se fizer uma leitura muito rápida, com a segunda vedação. Não é permitida a filiação ao regime próprio na qualidade de segurado facultativo de servidor público aposentado, qualquer que seja o regime de previdência social a que esse esteja vinculado. Veja, se a gente fizer a leitura muito rápida, você pensa o quê? Que é quase a mesma coisa. A diferença é que aqui nós estamos falando do aposentado. Então, não é permitido enquanto ele está na ativa e não é permitido enquanto ele estiver aposentado. Quando é que ele vai poder fazer verter alguma contribuição para a Previdência Social? Em que qualidade ele pode fazer? Aí vai depender que ele tenha o quê? Renda, como o colega acabou de falar. Ele quer participar do sistema? Então, semana passada eu dei uma aula, num outro instituto também, sobre recolhimentos e contribuições. E a pergunta que veio do aluno na semana seguinte foi: professora, mas é aquilo que eu comentei com vocês ontem, eu quero ter 2 aposentadorias, sou do regime público. Daí eu expliquei para ele, então você vai precisar, né, de dentro que não fira as suas possibilidades, é ter uma outra atividade que você possa oferir renda e que esta possibilidade não esteja englobada pelo sistema do regime próprio. Aí você pode fazer várias palestras, você pode proferir aulas particulares, entre outras, uma infinidade de situações. Como ontem até eu brinquei com vocês, pode vender Natura, Jequiti, vender qualquer produto de catálogo, desde que você realize uma atividade com renda. Se não for uma atividade com renda, não tem condições de ser filiado, porque existem essas 2 vedações, tá? Essas 2 vedações são bem específicas para o segurado facultativo. De resto, o segurado facultativo ele tende a ser muito tranquilo. O que a gente tem que entender são essas 2 vedações. Então, para fixar. Esse para fixar é só para a gente lembrar aqui. O que difere, portanto, um segurado obrigatório de um segurado facultativo no regime geral da Previdência Social? No primeiro, eu tenho uma filiação compulsória, que advém de uma contribuição obrigatória prevista em lei. No segundo, eu tenho uma filiação voluntária, que depende de um ato de vontade advindo de uma contribuição facultativa, no qual o segurado escolheu participar do sistema. Então, eu acho que é bem tranquilo para a gente conseguir entender aqui. Na prática, quando a gente vai levar para o dia a dia, a gente vai encontrar algumas outras dificuldades. Não temos dificuldades de saber o que é um obrigatório do que é um facultativo. Mas temos dificuldades, por exemplo, na hora de saber como orientar um cliente. Se ele vai recolher, se ele recolhe como facultativo, se ele recolhe como obrigatório. Ontem aqui, eu não lembro quem foi que me fez a pergunta do LOAS, acho que foi o Jean, né? Jean, né? E, então, são coisas que a gente vai ter dúvida. Na prática, eu tenho um benefício.
Ou eu não posso fazer contribuições porque eu estou almejando um benefício previdenciário. Eu tenho uma incapacidade. O que eu vou orientar o cliente a fazer? Recolher como facultativo. O recolhimento facultativo não elide a incapacidade. Então, se eu quero que esse cliente, ele vai se precaver de uma situação futura, ele depende de uma decisão de uma ação judicial, ele não sabe qual a situação próxima dele, porque ele depende de um juízo de valor realizado por um perito, mas ele não pode ficar todo esse período sem um recolhimento, porque ele vai perder a qualidade de segurado, vou fazer então essa orientação de que ele faça esse recolhimento como facultativo, tá? Por quê? Porque ele não está naquele momento auferindo renda. Se ele está incapaz, se ele não pode trabalhar, ele vai oferir renda. Uma pessoa que tem LOAS, por exemplo, que nós falamos ontem, benefício assistencial, só para repisar, é proibido a ela que faça esse recolhimento? Houve muito essa discussão no passado, tá? Mas não é proibido. Por quê? Porque o LOAS, ele não garante um direito aos seus dependentes. Se eu recebo um benefício assistencial, mas me preocupo com as pessoas com quem eu convivo, eu posso sim fazer esse recolhimento. Fazer um recolhimento como facultativo para quê? Para que ocorrendo o óbito ou ocorrendo até uma incapacidade mais grave, né? Porque o LOAS pode advir de uma deficiência para alguns, né? Ou ele pode advir também da idade avançada. Mas eu posso ali proteger até mesmo os dependentes e o próprio segurado, no caso de uma incapacidade mais grave ou uma incapacidade, como é que eu digo, que não seja temporária, que seja permanente, faltando a palavra hoje. O que a gente tem o que é importante fixar dessa diferença, então, disso que nós vimos até aqui para a gente passar para os dependentes? O importante fixar que vocês compreendam que cada categoria de segurado, ela vai ter lá na frente um tipo de contribuição previdenciária e depois um tipo de benefício advindo disso. Então, ninguém contribui para o sistema sem receber algo em troca. A gente diz assim, é um direito social com uma contrapartida financeira. Então, eu tenho um direito social por quê? Porque a previdência, a parte em que é custeada pelo próprio segurado, ela é muito pequena. Então, para nós que pagamos, ela parece enorme. Mas se nós formos analisar comparativamente com outros sistemas de previdência social, a parte que é custeada pelo segurado, ela é ínfima, ela é pequena. O nosso sistema previdenciário ele tem uma parte muito grande de contribuições sociais e mais uma participação de municípios, estados, União. Então a gente verifica o seguinte, que é uma previdência que vale a pena, por quê? Porque essa contribuição é muito pequena perto daquilo que você vai ter em contrapartida. Contudo, ela tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, eu tenho então um direito social. Quase a maior parte não é custeada pelo pela minha própria contribuição. Mas eu tenho contrapartida. E a partir do momento em que eu tenho contrapartida, ela se torna um direito obrigatório. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um direito social apenas, e esse direito seja saúde, ele seja assistência social, ele está adstrito a uma coisa dentro do Estado chamada de reserva do possível. Já ouviram falar? A reserva do possível é, o Estado vai te pagar aquilo que ele tem condições no momento. O Estado vai conceder um medicamento, vai conceder um exame dentro da reserva do possível dele. Ou seja, se não houver condições, se não houver aquela verba para aquilo, ele não é obrigado. Por quê? Porque ele tem que atender a toda uma coletividade. Quando eu tenho contrapartida financeira, e é isso que difere a previdência social da assistência. Quando eu tenho contrapartida financeira, eu torno isso, Ana Paula de Barcelos fala sobre esse tema. Ele fala assim, eu torno isso um direito humano fundamental de contrapartida financeira. Quando ele tem contrapartida, ele não passa mais a ser adstrito à reserva do possível. Ao contrário, ele tem que ser garantido pelo Estado. Então, ao invés de eu ter um benefício simplesmente que vai ser um direito social, eu passo a ter um benefício que é um direito social, contudo, de contrapartida do indivíduo. Se eu tenho contrapartida,
eu não estou adstrito a ter ou não a verba. O Estado tem que me pagar aquele benefício. E esse é o argumento que nós usamos nas nossas petições, nas nossas sustentações, nos nossos recursos. Eu costumo dizer que direito previdenciário não é esmola, não é benesse do governo. Ele é um direito. E é esse o argumento que a gente usa. Essa é a importância da gente saber diferenciar os nossos segurados. Quando eu falo que eu tenho um segurado da Previdência Social, eu tenho alguém que contribuiu para o sistema. Esse é o termo correto para a gente utilizar. Quando eu tenho um LOAS, por exemplo, um benefício assistencial, eu não tenho um segurado. O que eu tenho ali? Um beneficiário. Exatamente. Porque o beneficiário do LOAS, ele pode até ter contribuído no passado, ele pode ter tido contribuições, mas aquele benefício que ele está recebendo, ele não advém dessas contribuições. Então é importante a gente entender essas pequenas diferenças para vocês que estão começando, né? Alguns aqui já trabalham na área, mas assim, para que a gente consiga conceituar esses institutos dentro do direito previdenciário e utilizar deles com mais facilidade nas nossas peças, nas nossas sustentações, tá? Então, nós terminamos aqui. Você está falando, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você está me perguntando se o material vai falar da reserva do possível, né? Não, na verdade o material não fala da reserva do possível. O material vai falar do segurado obrigatório, dos segurados facultativos e dos dependentes. Eu só fiz um breve comentário aqui no meio, fazendo uma inserção teórica daquilo que a gente viu na prática ontem. Nunca ouviu falar de reserva do possível? Não, tranquilo. Eu mando um texto para vocês, então, tá? Eu tenho um artigo sobre isso, explicando o que é a reserva do possível dentro do direito previdenciário. Aí alguém vai mandar um e-mail para mim de vocês, me lembrando, tá? Que eu vou fazer o envio desse artigo, porque senão eu vou esquecer, tá bom? Manda, porque senão eu esqueço. Mas assim, por que fiz essa consideração para vocês? Para a gente conseguir entender por que é tão importante essa aula que nós estamos tendo. Por que nós estamos diferenciando aqui quem são os segurados? Por que nós estamos dizendo quem são eles? Por quê? Porque quando vocês tiverem as aulas de custeio, vocês vão utilizar isso. E aí vocês têm que saber diferenciar por quê? Porque cada segurado desse vai custear a sua previdência, ou seja, a sua parcela de contribuição previdenciária, de acordo com essa divisão que a gente fez aí. Tá? Então, essa divisão que a gente fez lá, contribuinte individual, segurado especial, cada um tem a sua participação no sistema, mas de acordo com a categoria a qual ele vai pertencer, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu queria só dar uma explicadinha na nossa introdução de hoje. Mais alguma pergunta? Oi. Então, a pergunta do nosso colega é a seguinte: ele perguntou se a pessoa que está recebendo seguro-desemprego, se ela deve fazer esse recolhimento como facultativo. Aí, então, vem a minha opinião pessoal como advogada, a opinião que eu daria para o meu cliente. Se ele está recebendo seguro-desemprego, ele está dentro do período de graça. Então, ele não tem a necessidade de fazer essa contribuição. Vai ter buracos no quinis, exatamente. Agora, se ele preferir fazer essa contribuição, se naquele momento em que ele está vivendo, que normalmente o seguro-desemprego é um momento em que a pessoa já vem recebendo menos, normalmente ela não vai fazer o recolhimento, né? Pelo menos é o que a gente vê no dia a dia do escritório. A pessoa não tem o interesse de fazer esse recolhimento. Mas se fizer, que o faça como facultativo. Exatamente por isso que eu falei para vocês. Toda vez que fizer o recolhimento como contribuinte individual, você vai pressupor o recebimento auferindo renda e aí vai cortar o seguro. Tá? É o que acontece com o benefício assistencial, é o que acontece com o benefício de incapacidade, ou seja, se você estiver recebendo um desses benefícios, não pode fazer nenhuma contribuição. A mesma coisa que não pode, que dá problema, tá? São dois exemplos. Fazer financiamento de veículo, porque vai para o cadastro, corta um benefício assistencial. Entrar em microempresa individual. Às vezes a mãe empresta o nome para o filho para abrir o MEI, o chamado MEI, que tem aquela alíquota básica popular, que vai pagar 5% de previdência.
Aí a pessoa empresta o nome para alguém para fazer, aí vai cortar o benefício também. Lembrem, toda vez que houver qualquer contribuição a título de qualquer daqueles que nós vimos ontem, de todos aqueles itens que nós vimos ontem, o que vai acontecer? Vai pressupor o recebimento, auferindo renda. Essa é a grande diferença entre o facultativo e o contribuinte individual. Desculpa, obrigatório. Pergunta do colega, corta automaticamente? Via de regra, sim. Vai depender do tipo de cadastro que esse órgão onde, por exemplo, seja feito. Banco. Banco tem uma ligação com o cadastro do INSS. Então, se você fizer qualquer financiamento, vai puxar com o cadastro. O sistema Prisma e o Safira do INSS fazem essa busca, tá? Detran também. Não, na verdade, assim, o colega perguntou se eu sugiro que recolha ou não recolha. A seguinte situação, a maioria, eu falei assim, que no casuístico do dia a dia, o que a gente observa é que a maioria do segurado não tem essa intenção. No momento do seguro-desemprego, é difícil alguém chegar e fazer essa pergunta, recolho, porque ele naquele momento está no período de graça. Eu não sei aqui se todos já verificaram, já estudaram o período de graça, mas o período de graça é aquele período que você, após você cessar a contribuição, você continua sendo, tendo direito ao benefício, ou seja, você continua sendo beneficiário do sistema, mesmo sem fazer a contribuição. É um período de 12 meses, que pode ser elastecido por mais alguns meses, se for segurado obrigatório, se for segurado facultativo é de 6 meses. Então, via de regra, as pessoas não fazem contribuição nesse período, o que não impede de fazer a facultativo. O colega falou sobre fazer o mínimo, né? Aí vai depender, né? Vai depender se você não tiver aí, por exemplo, já, se você for homem, tiver 30 e tem que fazer 35 anos de contribuição, você pode ter no máximo 7 anos de salário mínimo para não prejudicar o teu cálculo. Então, não passando desse número de contribuições no mínimo também, para não prejudicar o teu planejamento, aí não vai ter nenhum problema e vai evitar, como ele falou, de você ter buracos no quinis e demorar mais para se aposentar. Vamos continuar, então? Então, acho que fechamos aqui os segurados obrigatórios e facultativos. Claro que fechamos é uma forma muito, né, simplificada de dizer. Muitas dúvidas ainda persistem e é normal. Como eu disse para vocês, nem mesmo eu trabalho 13 anos com isso e tenho várias dúvidas também. E às vezes na hora prática a gente também tem algumas dúvidas, porque é muito diferente a gente ver na teoria, na hora que a gente vai aplicar isso no caso prático, seja dentro do escritório, seja num julgamento, quando vai fazer um voto, proferir ou fazer um recurso. Então a gente vai ter essas dúvidas sempre. Então hoje, o que nós vamos falar agora? Nós vimos que a Previdência Social, ela é a responsável por proteger o cidadão no momento do risco. Então ontem eu comecei falando para vocês do risco social, e aí nós dissemos que a Previdência Social tem 2 destinatários de toda essa proteção. Então, se nós estamos preocupados em proteger, mas quem a gente protege? Nós protegemos um universo, e esse universo de pessoas ele está dividido em 2 grandes grupos. O grupo dos segurados e o grupo dos seus dependentes. Como eu fiz a brincadeira aquele dia, todo mundo que tem filho sai de casa, não pensa assim, eu quero proteger a mim, eu quero proteger os meus filhos. Quem é casado, eu quero proteger minha esposa. A preocupação nossa e a grande proteção do ser humano, o que torna, na verdade, o ser humano diferente, é se preocupar com o outro. E a Previdência Social não podia ser diferente. Para ela trazer essa proteção para a família e para o segurado, a proteção ao trabalhador, ela não pode ser uma proteção individual, só a proteção a si. Então, ela vai trazer também essa proteção para o dependente do segurado. E a ideia de trazer essa proteção para o dependente é justamente de trazer esse conforto, essa tranquilidade para aquele trabalhador, dentro de um conjunto de garantias que está na nossa Constituição Federal. E aí a gente vai ver quem são esses beneficiários. Quem é beneficiário do regime geral da Previdência Social, na condição de dependente do segurado, assim designado por força de lei. Então, olha só o que eu escrevi ali. Assim designado por força de lei. Desse modo, não são escolhidos pelo segurado, eles são elencados pelo legislador, que os identificou no universo de familiares do segurado como seus dependentes totais ou parciais, dentro de uma regra de proximidade que foi adotada
pelo legislador. Então veja, quem que escolhe? Eu, segurado, digo quem vai ser o meu dependente? Não. No passado, até existiu a figura do dependente designado, tá? Mas esse dependente designado, que a gente já vai chegar nele, ele servia especificamente para aqueles casos em que não houvesse aquele dependente que vai seguir a regra das classes que nós vamos ver aqui para frente. Mas hoje essa figura não existe mais. Quer ver? Deixa eu chegar nele aqui. Opa, me perdi aqui. Aí, assim, o que nós temos? Um quadrinho aqui antes de eu voltar na parte que eu vou conceituar melhor os dependentes. Nós temos a previdência social, eu tenho o segurado aqui no meio e o dependente. Quem que é esse segurado? Ele é o instituidor do benefício, certo? Existe uma relação direta entre previdência e dependente? Quem que está sempre entre eles aqui? Então, todos os requisitos e todos os direitos são referentes a quem? Não existe relação direta entre a previdência social e seus dependentes. Essa relação, obrigatoriamente, ela vai passar pelo segurado instituidor. Isso significa que esse segurado instituidor, ele tem o que nós chamamos de uma relação complexa com a previdência. Ora, ele é sujeito ativo, ora ele é sujeito passivo. Enquanto que o dependente, ele tem uma única relação, a relação de receber o benefício em função da relação do segurado, não tendo com a previdência social qualquer tipo de vínculo ou relação, além do futuro vínculo dele de beneficiário do sistema. Mas esse beneficiário dependendo única e exclusivamente de quem está entre ele e a previdência, o segurado. Isso parece uma coisa boba, mas a gente vai chegar em alguns lugares, principalmente com as dúvidas que eu trouxe para nós resolvermos no final da aula. Por que que parece uma coisa boba? Porque eu não posso inovar aqui nas necessidades do dependente. Porque o direito dele nasce em que momento? Nós temos dois benefícios que são dirigidos aos dependentes: o auxílio reclusão e a pensão por morte. Um depende do evento reclusão, prisão, em regime aberto ou semiaberto. O outro exige a morte. Isso significa que o fato gerador do direito do dependente, ele está previamente instituído em lei e se refere a dois fatos específicos, certo? Morte e reclusão. Isso vai explicar muitas coisas que acontecem na sequência. Por exemplo, após o óbito do segurado instituidor, eu posso inovar a lista de dependente? Não vou nem responder agora, nós vamos ver isso mais para frente. Após o óbito do segurado, pode mudar... Opa, estava declarando hoje para eu fazer isso. Após o óbito do segurado, pode acontecer algo com o dependente que agrave a situação dele e faça ele precisar elastecer esse benefício? E mesmo que aconteça, isso muda alguma coisa? Ou o meu fato gerador aconteceu no momento morte e no momento reclusão? Pensem nisso que nós vamos ver no finalzinho, tá? Eu só quero que vocês vejam o seguinte. Esse quadrinho, ele só quer dizer assim, entre a previdência social e o dependente, a única relação que existe é o segurado. E o direito advém do instituidor, que continua sendo quem? O segurado. Então, se eu tenho uma mãe, tá? E ela recebe a pensão por morte do pai. E aí ela tem um novo filho. Esse filho tem direito à pensão que ela recebe do marido dela? Não. Se a gente conseguir colocar na cabeça essa ideia de que a previdência social se relaciona com o segurado instituidor e não com o dependente, a gente consegue trazer várias respostas para várias situações que aparecem. O que eu não posso é ligar a previdência ao dependente, porque se eu ligo a previdência com o dependente, as minhas respostas são equivocadas, porque elas têm uma premissa equivocada, a premissa de que existe relação jurídica
entre o dependente e a Previdência Social. A relação jurídica é entre o segurado e a Previdência. E quem que diz isso? Isso diz a lei. E aí nós temos duas considerações importantes que são: a primeira, tá? É do juiz federal Bochenek. Não sei se vocês conhecem ele. Hoje ele é o presidente da Associação Nacional dos Magistrados. E ele fala num artigo que ele tem no livro do Dr. Savares: os dependentes não possuem direito próprio junto à Previdência Social, estando ligado de forma indissociável ao direito do respectivo titular. Mais abaixo, eu trouxe uma citação da doutora Melissa Folman com o Marcelino Soares, que é um livro excelente dela de pensão por morte. Esse livro é de pensão por morte, mas ele vai falar muito disso que nós estamos falando hoje, dessa relação do segurado e do dependente com benefício. E ela fala lá o seguinte, que o segurado, ele possui uma relação muito complexa com a Previdência Social. Ora sujeito ativo, ora sujeito passivo. Diferente do dependente, que vai ser única e exclusivamente beneficiário, nunca tendo que contribuir para o sistema, tá? Então isso foi só para a gente trazer aqui uma questão um pouquinho de conceito, para a gente conseguir verificar como esse é o entendimento. Ou seja, toda vez que eu quiser saber se eu posso elastecer ou modificar algo que recebe o dependente, vai depender única e exclusivamente da relação à vida, no momento do óbito, porque já foi determinado pelo STJ tempus regi actum. Então, a pensão por morte e o auxílio reclusão vão se referir ao tempo do óbito, ao mesmo modo que é dependente aquele que é dependente na época do óbito. Claro que nós vamos enfrentar algumas questões referentes ao filho maior inválido, que ontem eu comecei a falar, né? Lembra que eu falei para vocês, a gente vai ver algumas coisas que são um pouquinho diferentes na questão do filho maior inválido, que eu vou trazer daqui a pouquinho. Pode falar. Olha, aí eu vou dizer para você, sendo bem sincera, eu não trabalho com revisão, né? Então, assim, eu vou dizer a minha opinião processual. Eu não trabalho com revisão, então eu não trabalho com dispensão, desaposentação, nada. Então tenho que ser sincera e dizer que eu não acompanho a jurisprudência desses temas. Eu teria que perguntar, por exemplo, o doutor Roberto, que está ali bem quietinho, mas que ele né, deve saber mais do que eu sobre o tema. Mas eu não acompanho. Agora sim, o caso da dispensão, até onde eu sei, ele engloba umas outras situações também, que são as trocas de legislação ao longo do tempo e o princípio do tempus regi actum. Não sei se eu estou totalmente equivocada, doutor Roberto, mas tem uma relação com essa situação, né? Que é o tempus regi actum, que é o princípio definido pelo STJ, pelo STF, que é o que impera na Previdência Social. O momento do fato gerador é o momento da legislação aplicável. Mas, então, eu não teria como te dar uma outra resposta mais abrangente, tá? Então, gente, olha só. Então, vimos aqui essa relação. A previsão legal do dependente está lá de novo na lei do benefício que nós vimos ontem, a 8.213, lá nos seus artigos 16, no 74 e no 79. 16 especificamente lista quem são os dependentes da Previdência, 74 fala da pensão por morte, 79 vai falar do auxílio reclusão. Aí nós temos o decreto 3048, que vai também elastecer essa argumentação sobre os dependentes, e a IN, né, 77 de 2015, dos artigos 121 ao 135, vai tratar também de toda essa relação dos dependentes. O que vocês têm que aprender quando vão falar de Previdência Social? A agência da Previdência, ela esquece que existe Constituição Federal. A gente sabe disso. Então, vocês, na maioria das vezes, quando vão fazer peças, a elaboração de um requerimento na agência social, vocês não vão ficar usando só o artigo da Constituição Federal. Vocês vão dizer, professora, mas a Constituição Federal é soberana, eu sei disso tudo, tá? Só que eu estou sendo objetiva para vocês, porque a gente tem que saber se comportar de acordo com o meio no qual a gente está. Então, para atender os nossos objetivos, e eu sempre digo isso porque eu era conselheira de CRPS, não adianta querer bater de frente com o servidor. E aí eu vou dizer, mas nós temos as nossas prerrogativas. Eu sei disso também sou advogado. Não adianta querer forçar a situação.
eu tenho que conseguir levar o benefício aonde é mais vantajoso ao meu cliente. Se eu estou na agência da Previdência Social fazendo requerimento, eu tenho um artigo na IN que é bom para o meu segurado, mas que diz a mesma coisa que o artigo da lei, do decreto e o princípio constitucional. O que eu vou usar? IN, tá? Então eu tenho que saber utilizar aquilo que é interessante para o meu cliente. Não adianta querer provar o meu ponto de vista, tá? Eu falo isso para vocês porque, olha, eu dou curso de processo administrativo e assim muitas vezes eu vejo que o advogado ele quer provar o ponto de vista dele. Não funciona, tá? Dentro da previdência não funciona. Quer provar teu ponto de vista? Escreva um artigo. Não estou dizendo que a gente não deve lutar sim. Mas aquilo que eu posso ceder para que seja mais vantajoso para a minha prática da advocacia, eu vou fazer. Então, dentro da agência da Previdência Social, o que eu vou listar? Eu vou listar a IN, gente. A IN é muito mais fácil porque o servidor não é formado em direito, na grande maioria das vezes. Não tem essa formação, tem dificuldade de entender Constituição Federal e princípio. Vou pegar o artigo da IN que me é interessante. Sabe por quê? Porque na cabeça dele é assim, ó. IN, obrigatoriamente, siga. É isso que ele aprende quando ele entra lá. Então, se você provar para ele que aquele artigo está na IN, ele vai até olhar para o teu benefício com outros olhos. Isso serve não só para o nosso caso de hoje de segurado dependente, serve para tudo que vocês forem advogado dentro da agência da Previdência Social. Por isso vocês vão ver que todas as citações que eu fiz, eu citei para vocês, lei, decreto e IN. Então, se eu estou dentro da agência, eu uso a IN. Decreto, eles gostam do decreto também. Aí não tem previsão na IN no decreto, então aí eu vou procurar o artigo da 8.212 ou da 8.213, se tiver um memorando interno, se tiver uma manifestação, uma resolução interna, melhor ainda, tá? Foi o caso ontem daqueles comentários que eu fiz com vocês sobre os recolhimentos, quando eu quero fazer recolhimento pós-morte, quando eu quero fazer recolhimento anterior, tá? Então eu quero pagar os atrasados. Quando eu quero fazer esse tipo de recolhimento, o que eu vou verificar? Os memorandos internos do INSS, vou verificar o que diz a IN sobre isso, e isso vai facilitar o meu andamento, facilitar com que eu consiga fazer os meus processos andarem dentro da agência da Previdência Social, tá? Então, é importante a gente conhecer esses artigos que estão na instrução normativa também. Aqueles diversos exemplos que eu trouxe para vocês ontem de contribuinte individual estão todos na IN. Foi de lá que tirei, tá? Ou estão na resolução da Receita Federal também. Então, alguns daqueles eu tirei da resolução da Receita Federal. Então, são coisas interessantes, por quê? Porque a especificação já está ali. Então, às vezes você vai até a agência, a pessoa fala, não, mas esse contribuinte não tem direito. Aí você mostra a IN, opa, tem. Então, eu vou verificar. Então, é interessante a gente conhecer bastante esses artigos aqui, tá? Beleza. Então, a gente viu ali que a relação entre o beneficiário e a Previdência Social, ela não existe. Existe sim uma relação de benefício advindo de um segurado instituidor, que sempre vai estar entre eles. Então, entre o dependente e a Previdência, eu tenho o segurado. E eu vou chamar esse segurado de segurado instituidor. Por quê? Porque foi em virtude das contribuições deste segurado que essa pessoa vai ter direito a receber o benefício. E aí nós temos quem são os beneficiários do regime geral da Previdência Social na condição de dependentes do segurado. Vocês vão ver que fiz até uma observação que está meio ruim de ler aqui, que a legislação colocou o grave dentro do termo agora e fez uma modificação. Então, a 13.146 de 2015, que entrou em vigor agora em janeiro, ela modificou um pouquinho ali a redação dos nossos dependentes. Então, quem era o nosso dependente até antes da legislação? Era o cônjuge, a companheira ou companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, o menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Essa é a legislação antiga, tá? Os pais, se o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. O que mudou? Nós temos agora o termo grave,
e a substituição, ou seja, a retirada do texto da parte que o torne absoluta ou relativamente incapaz. Essa alteração, embora ela pareça muito pequena, ela vai trazer sim uma grande diferença. Por quê? Porque ela vai tratar diferente o deficiente e vai aqui colocar a necessidade dessa deficiência grave. Aí nós vamos ver que judicialmente isso já criou alguns complicadores para a comprovação desse dependente, em função da necessidade de que essa deficiência seja grave. E aí nós temos que dizer, toda vez que eu levo para o campo subjetivo, de analisar o que é grave, o que não é grave, eu trago alguma problemática para dentro do processo. Porque a aplicação deixa de ser uma regra matemática, é ou não é, objetivo, 1 mais 1 é 2, e passa a ter a ponderação de juízo de valor. E é o que acontece aqui. Foi a alteração que a gente seguiu. Alguns autores dizem que isso melhorou. Pelo que eu vejo na jurisprudência, eu tenho minhas dúvidas se isso melhorou, porque agora eu exijo que ela seja grave. E antes, eu apenas exigia que houvesse a deficiência intelectual ou mental. Mas veja,